E nós hoje, no Rio Grande do Sul, sem o solo, inclusive, mais com os nutrientes necessários, para que os nossos produtores, que aqui estão presentes, possam voltar a produzir. Eu queria saber, aliás, o que o meio ambiente está fazendo para resolver esse problema do solo perdido e degradado pelos eventos climáticos. Porque os nossos produtores que estão aqui não estão vendo nada. Nada. Não estão podendo mais produzir, e isso é questão de meio ambiente. O que o meio ambiente está fazendo, a não ser talvez até atrapalhar, para que aconteça o desassoreamento e as dragagens dos rios no Rio Grande do Sul, que não transbordam à toa, apesar do enorme volume de água que caiu no Rio Grande do Sul. Nós precisamos lembrar, sim, que foi um efeito climático. É uma chuva como não se via no Rio Grande do Sul na história. A última enchente tinha sido nos anos 40. A gente sabe tudo isso. Vamos respeitar a ciência, mas vamos respeitar os fatos também. Eu queria saber, por isso, qual é a preocupação do Ministério com essa catástrofe do Rio Grande do Sul, quais são as ações mesmo para mitigar essas consequências dos atuais eventos climáticos imediatamente. Eu, sinceramente, eu tenho uma relação de muita afetividade com o estado do Rio Grande do Sul. Em função de uma série de amigos que tenho lá, inclusive o ministro Tasso Genro, mas também pelo fato de que o Plácido de Castro era gaúcho. E vendo o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, a imprensa sempre me perguntava: ministro, o que a senhora sente depois de ter ficado uma vida toda lutando pelo meio ambiente, e isso é desde pequenininha, sofrendo as piores críticas por defender o meio ambiente, vendo o que está acontecendo agora, em 3 dimensões na sua frente? E eu respondi: a primeira coisa que eu vou fazer é não ficar repetindo como aquelas pessoas rancorosas que dizem, eu te disse, bem que eu disse. Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana, e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. E foi assim que eu fui várias vezes para o estado do Rio Grande do Sul. E conversei com alguns pesquisadores, cientistas. E um deles me disse: ministra, a senhora sabe por que aqui no Rio Grande do Sul foi tudo tão avassalador? Primeiro, porque não houve manutenção do sistema de bombeamento. Isso poderia, no caso de Porto Alegre, ter ajudado muito. No Vale do Taquari, não. Ali é uma situação muito difícil, não é? Teve um município que praticamente ficou 100% alagado. Fico imaginando o que poderia ser feito para evitar uma coisa daquela. Obviamente que sempre vai ter alguém para dizer que eu poderia ter feito alguma coisa. Mas eu confesso que, além de rezar para que isso não acontecesse naquele município que ficou praticamente 100% alagado, né, não vejo que a ciência, a não ser se tivéssemos feito bem há 32 anos, 40 anos atrás, quando saiu o relatório Nosso Futuro Comum. Uma das coisas, o sistema de bombeamento. A outra coisa, a manutenção das comportas, para poder reter a água, não deixar a água invadir. E, além disso, ele disse: a senhora sabe o que agravou mais ainda? É que em 2021 foi mudada a lei das áreas de preservação permanente para que não haja muitas edificações em topo de morro, perto das encostas, para que não haja edificação à margem dos rios, dos lagos e assim por diante. Essa lei foi mudada e foi dado o direito para que prefeitos, em nome de não atrapalhar o desenvolvimento, pudessem avançar para além daquilo que é obrigação de lei. Como eu estou respondendo Vossa Excelência, eu vou deixar Vossa Excelência ser assessorado e depois eu continuo. Por favor, pode continuar a assessoria.
Bem, já que você está dizendo que consegue ouvir a assessora e a minha ao mesmo tempo, a assessora continua e eu também. Então, eu fico com a impressão de que Vossa Excelência não está prestando atenção. Mas eu estou respondendo a pergunta dele. Sim, tá bom. Só registrar, eu nunca vi isso, interromper por causa de uma sessão. É um absurdo. É um absurdo isso aí. É um absurdo. O deputado faz uma pergunta e não quer ouvir a resposta. Mas Segue, A ministro. decisão de parar de falar foi da ministra. O tempo é dela e está passando o tempo dela. Não, Isso, mas o deputado, presidente, uma questão de ordem, então. Se o deputado pergunta, ao menos tem que ser a gentileza de ouvir, né? Tem que respeitar que faz a pergunta, ao menos ouvir. Agora tu quer mandar nos outros deputados. Eu fui parlamentar. Eu estou aqui à disposição de Vossas Excelências pelo tempo que for necessário. Que o Lula pensou quando convidou a senhora para assumir o Ministério do Meio Ambiente, sabendo que a senhora já era a recordista anterior no governo dele. Ele decidiu premiar a pessoa que entregou os recordes dos 3 maiores números de focos de incêndio. Desde a série histórica que aqui tenho. Acho que é importante, pelo bem da ciência, dizer exatamente de onde começa. De 1999, dos 3 maiores, 2 foram seus. E os 3 foram do PT. Os 3 foram do governo do amor. O amor pela destruição do meio ambiente. Porque o que nós precisamos lembrar é que o legado do PT de 16 anos no poder, meio ambiente é algo que se pensa em longo prazo, é o que gera, inclusive, aquilo que nós estamos enfrentando no meu estado do Rio Grande do Sul, que é a catástrofe climática maior que nós já vimos e uma inoperância do governo para nos ajudar. E eu estava fazendo uma fala muito respeitosa com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência ainda é um deputado jovem, e eu vi Vossa Excelência me acusando de que, durante as minhas gestões, eu fui responsável pelos recordes. Sabe o que eu diria para mim mesma? Das vezes em que eu estive no governo, eu diria, graças a Deus que eu estava ali. Graças a Deus. Porque quando eu cheguei, em 2003, nós começamos a fazer uma série de esforços para fazer o enfrentamento estruturado do desmatamento da Amazônia, do enfrentamento dos incêndios. E naquele período, Roraima teve uma estiagem enorme em função do El Niño. Nós chegamos a colocar mais de 2.000 homens na linha de fogo, quando somava os esforços nossos do IBAMA junto com o Exército. Era, inclusive, uma operação de guerra ali em Roraima. E, infelizmente, no caso de Pacaraima, que é uma área que tem uma elevação, só foi possível apagar porque era de dificílimo acesso para que as brigadas pudessem chegar naquela situação íngreme. Graças a Deus, teve uma chuva. A mesma coisa, deputado. Eu tenho que responder. Ele fez várias perguntas, senhor presidente. Ele fez... Não. Vossa Excelência está cortando a minha palavra? Vossa Excelência está cortando a minha palavra? É o que eu pergunto. Não pode falar na minha boca. Não, Senhora, tem regra, eu vou cumprir a regra. A senhora tem mais 30 segundos. Então, deputado, o que eu lhe digo é que eu estou aqui como convidada. Porque eu fiz um acordo. Isso. Não fez um acordo. Vossa Excelência me convidou. Opa, a liderança do governo está aqui Excelência... dentro. Nós tínhamos voto, inclusive, para aprovar a convocação. Não, Num bom entendimento, nós fizemos um acordo para convite. Eu nunca me recusei a vir nessa comissão. Nunca me recusei a vir. Não, nunca me recusei. Para uma pessoa ser convocada, ela é convidada. Em seguida, ela não aceita, ela é convocada. O regimento da Câmara não tem nada a ver com isso. Poderia ser por convocação? Poderia ser por convocação. Então, Vossa Excelência não fez a convocação? Não, não fiz porque... Eu estou sempre à disposição. Ministra, o requerimento assinado por mim e por deputado Rodolfo Nogueira é de convocação.
por elegância, fui procurado pela liderança do governo, se nós poderíamos, dentro do entendimento, da sua boa vontade de se apresentar aqui, nós poderíamos retirar... Mas claro, essa é a quarta vez que eu venho aqui, deputado. É a quarta vez. Me procurou e gentilmente... Tantas quanto forem necessárias, eu virei. Nós tiramos o convite. Porque quem não deve, não teme. Eu venho aqui tantas quanto forem necessárias, 30 segundos para com o concluir a tempo resposta. que vossas excelências julgarem ser necessário que venha. Eu sou uma pessoa pública, estou à frente do Ministério do Meio Ambiente, devo responsabilidades à sociedade. Então, eu estou aqui à vossa disposição. E quero dizer que, de fato, fizemos um esforço muito grande. Tanto é que reduzimos desmatamento a partir do plano em mais de 80%, 83% por quase uma década. Evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Fomos responsáveis por 80% das unidades de conservação que foram criadas. Eu fico imaginando que naquela época, que eu sofri tanta resistência, tanto combate, para não fazer o que eu estava fazendo, vendo todas as preocupações aqui agora, com queimadas, com incêndio, com extremo climático, poderia ser tempos diferentes. Mas, infelizmente, como diz um psicanalista famoso, o sentido aparece só depois. Mas que bom que está aparecendo depois. Se não fosse essa equipe que está aqui, que conseguiu fazer tudo isso, pode ter certeza que diante do El Niño, com a intensidade que ele teve, nós teríamos uma situação incomparavelmente pior como temos agora. Eu queria, evidentemente, ministra e deputada federal, né, como também membro desse parlamento, primeiro parabenizar o pronto atendimento a toda vez que é chamado por essa casa, pelo respeito, inclusive, até pela sua trajetória também como parlamentar. Mas eu, ouvindo colegas parlamentares aqui, dá a impressão que há falta de conhecimento sobre a trajetória da senhora. A trajetória da senhora, sem dúvida nenhuma, e o trabalho da senhora, levou o Brasil num outro patamar de reconhecimento no âmbito internacional, principalmente nesse debate sobre o meio ambiente, biodiversidade, enfrentamento da crise climática. Evidentemente que o Brasil poderia estar muito melhor preparado se tivesse ouvido a senhora mais tempo e com mais ênfase, ouvido com ouvidos abertos. Tá? Eu falo isso na própria linha de como a senhora também trata daqueles que não ouviram, porque não é bom para o Brasil estar perdendo produtividade na agricultura. Não é bom para o Brasil estar perdendo muitos equipamentos, muitas instalações com as grandes inundações. Perdendo coisas, eu estou falando, tem coisas que não dá para a gente evitar, podia ter evitado se a humanidade toda tivesse ouvido melhor algum tempo atrás. A gente não teria os eventos, aquilo que se projetava, a própria ciência projetava esses eventos extremos para daqui a 15, 20, 30, 40 anos, que nós estamos vivendo agora. Mas a gente saudar que 16 anos do governo do PT, e a senhora teve um papel importante nos governos do presidente Lula, no início, e que se, de certa forma, reorganizou naquele período, a capacidade do Estado a enfrentar esses desafios climáticos que a gente está vivendo. Mas depois nós tivemos uma interrupção. E eu faço um paralelo da mesma coisa da fome. O Brasil sempre teve fome no país. Mas em 2014 conseguiu sair do mapa da fome. Em poucos meses voltou para o mapa da fome com mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Em 1 ano e 10 meses... mais de 32 milhões de pessoas saíram do mapa da fome. Em 1 ano e 10 meses, o Brasil reduziu em mais de 60% o desmatamento da Amazônia e voltou a ser reconhecido internacionalmente. E nesta área ambiental, sob a liderança da senhora. E é evidentemente que quem joga e quem está jogando, querendo jogar a culpa e produz, né,
e usa indicadores de forma aleatória para poder produzir falas para redes sociais, tá? Não reconhece o papel que o próprio governo no conjunto já vem fazendo. É importante a gente entender que há uma ação coordenada criminosa nesses incêndios que se alastraram pelo país, por razões diferentes que acontecem na Amazônia, que ali junta interesses daquilo que tem de pior, o ogronegócio, não o agronegócio, o ogro, tá? Aquilo que tem pior, que provavelmente se articula com crime organizado para poder fazer grilagem de terra. No Pantanal, há uma ação coordenada também para mudar, para poder levar a monocultura, aquilo que não é propício para uso no Pantanal. Nós já tivemos um problema de uma ocupação desordenada no Planalto, com o assoreamento do Pantanal. E, evidentemente, aquilo que aconteceu no interior de São Paulo, nos canaviais, também tem crime ali por trás. Tá? E aí o governo está agindo. Eu saúdo, por exemplo, essa operação da Polícia Federal deflagrada hoje, acho que foi, né? A Operação Trapaça. E ali mostra que tem empresas que trabalham com regularização fundiária, ajudando, corrompendo, inclusive, funcionários públicos, para poder liberar financiamento. Tá? Para liberar financiamento. Nós temos aqui, presidente Ivair, para você ter uma ideia, lá em Sorriso, né, foi preso lá um engenheiro agrônomo, que foi lá e meteu fogo. Um engenheiro agrônomo não dá para dizer que é qualquer um. Entendeu? O cara conhece, sabe, que foi lá e aí causou incêndio de grandes proporções. Então é importante que se leve a cabo, que a justiça, entendeu, condene, que se esclareça quem que é que está por trás. O esforço que tem que ser feito é de muito trabalho para continuar mitigando, muito trabalho para continuar adaptando e muito trabalho para continuar investigando e punindo na forma da lei os que são criminosos contumazes. Os criminosos contumazes, e obviamente que as investigações mostram os seus correlatos. E o bom de trabalhar com a inteligência é que isso fica claro ao longo do processo investigativo. Ainda bem que numa democracia a gente tem que esperar o devido processo legal. Mas nós estamos trabalhando muito no Ministério do Meio Ambiente exatamente para continuar transformando o modelo de desenvolvimento, para continuar evitando o desmatamento, recuperando as áreas que foram degradadas, agravando a pena de quem deve ser agravada e não permitindo que quem criminosamente faz grilagem de terra depois venha aqui fazer regularização fundiária.